Fala, minha galera, SOS História, Professor Pedro Riccioppo com mais um vídeo no YouTube para vocês e hoje com uma novidade maravilhosa. Solta a vinheta, produção, vambora! Fala, minha galera! E aí, gostaram dessa novidade? Gostaram dessa vinheta linda de maravilhosa, bonita? Eu me amarrei, SOS História. Oh, moleque, brabo! Tô feliz! Espero que vocês tenham gostado também. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço que você agora se inscreva no nosso canal. Se você ainda não ativou o sininho, vai lá, moleque, aqui ó, ativa o teu sininho para você saber quando os vídeos novos estão chegando, estão subindo. Então vai, vou te dar teu tempo, vai lá, faz. Bora, teu bravo, vai. Foi, moleque? Além disso, se você não conseguiu tirar print desse quadro que eu tenho aqui atrás de mim, eu peço que você agora, eu vou me abaixar, como eu sempre faço, e tire print desse quadro para que a gente possa começar essa aula linda de maravilhosa, porque eu tô empolgado. Vamos junto? 3 segundos, 3, 2, 1, foi! Foi o print? Vamos começar? 1500. 1500 é uma data marcante para a história de Portugal, porque em 1500 o fidalgo Pedro Álvares Cabral chega à região que posteriormente seria conhecida como Brasil. Beleza? Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega com a maior frota, talvez, do processo ali de expansão marítima portuguesa. 13 navios, 1.500 pessoas, com várias pessoas como Gaspar de Lemos, Pero Vaz de Caminha, chegando à região que seria conhecida como Brasil. Eu preciso lembrar você que Portugal estava vivendo o auge da expansão marítima portuguesa. Vasco da Gama, em 1498, tinha acabado de chegar em Calicut, ou seja, Portugal estava ganhando muito dinheiro com aquele comércio com o Oriente. Para você ter uma ideia, a expedição, de Vasco da Gama chegando a Calicut, o que ele vai trazer de mercadorias, de produtos para a Europa, é 60 vezes maior do que tudo que foi gasto na sua expedição até a chegada em Calicut. Só para que você tenha uma ideia do que está acontecendo. Portugal está ganhando dinheiro. E ali, em 21 de abril de 1500, Pero Vaz de Caminha vai relatar avistar algas, avistar a terra, o mar mais sujo, mais turvo, e começa a escrever e anotar tudo isso, porque ele é o cara responsável por escrever as cartas, inclusive a carta que vai ser conhecida como a carta fundadora aí do Brasil, que vai ser enviada para o rei de Portugal. Pero Vaz de Caminha começa a anotar isso e todos avistam um monte. Esse monte, ali no período da Páscoa, vai ser chamado de Monte Pascoal. O Brasil, até o nome ser Brasil, vai receber vários nomes durante esse período. E aqui eles vão chegar em 1500, 21, 22 de abril de 1500. A frota portuguesa chega com um momento que é conhecido como o descobrimento do Brasil. De fato, é uma descoberta talvez para os portugueses daquela região, mas na verdade essa terra já era habitada por inúmeras tribos nativas que aqui viviam. Milhares de tribos viviam aqui, os chamados indígenas, tanto pelos portugueses e pelos espanhóis. A gente inclusive vai falar um pouco disso mais para frente. Mas para que você tenha uma ideia, quando eles chegam aqui, é muito mais uma invasão de fato que um descobrimento e tudo mais. Eles chegam numa terra que já era totalmente habitada. E aquela terra vai ser habitada pelos portugueses num período um pouco posterior. Por quê? Essa aula de hoje a gente vai chamar de período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Então, durante 1500 e 1530, o que vai estar acontecendo aqui, professor? Por que a gente chama de período pré-colonial? Se você está num pré-militar, num pré-vestibular, é o quê? É antes de você estar na faculdade ou antes de você ser militar. Então, se é pré-colonial, é antes de colonizar, é antes de ocupar efetivamente a terra. E por que eles não ocupam a terra? O que acontece nesse momento? Nesse primeiro momento, eles vão se submeter ao litoral, justamente porque eles não encontram naquele primeiro momento lucros imediatos para Portugal. E o que seriam lucros imediatos? Por exemplo, o que eles estavam fazendo em Calicut, nas Índias. Aquilo era lucro imediato, é comércio.
é a troca de mercadorias, é ganho de dinheiro. Por exemplo, o ouro, apesar de ter que ter o processo de extração, é de certa forma um lucro imediato. E naquele primeiro momento eles não acham nada que fosse um lucro imediato. E a grande atenção de Portugal naquele momento era o quê? Era o Oriente. Era as Índias e não a região que eles tinham acabado de descobrir e que eles inclusive desconheciam em grande parte. Tanto é que a gente vai chamar ali de ilha, depois de terra, por tentar ali delimitar a proporção daquela extensão territorial que eles não tinham nem conhecimento. Só para que vocês tenham uma ideia, então, os primeiros momentos, os primeiros contatos dos portugueses com as tribos nativas, com os ameríndios, com os indígenas, vai ser um contato muito etnocêntrico. Vai ser um contato no qual os portugueses vão colocar a sua cultura, a sua etnia, todos os seus costumes, a sua religião no centro de tudo e descaracterizar, desqualificar a cultura e toda a religião e crença das tribos nativas que aqui viviam. Inclusive, Pero Vaz de Caminha vai falar, cara, parece que no vocabulário deles falta F, falta L e falta R. Por quê? Parece que falta fé. Parece que falta lei, porque todo mundo anda nu, né? As mulheres andam peladas, é algo muito comum na cultura deles e parece que falta rei, parece que não tem uma autoridade governando. Então, a bagagem etnocêntrica que esses portugueses trazem a partir do momento que eles têm um contato cultural com esses nativos, com os indígenas, é muito, muito, muito grande. E para que você tenha uma ideia do que está acontecendo, quando eles chegam aqui, é muito comum você ver esses nativos sendo chamados de índios, da mesma maneira que os nativos da América Espanhola também são chamados de índios. O que a gente percebe? A gente percebe que os europeus eles não têm essa distinção, eles não sabem distinguir e diferenciar. Mesmo que o Império Azteca seja um império gigantesco e monumental, com mais de 1 milhão de pessoas, e as tribos aqui sejam totalmente divididas e fragmentadas, não existe essa diferenciação, não existe essa delimitação. É tudo colocado no mesmo pacote de indígena. Moleque, além disso, quando eu chego aqui, Pero Vaz de Caminha, que está escrevendo lá a carta que vai fundar o Brasil, que vai ser a carta fundadora ali enviada para o rei, né? A gente tem a primeira missa, o contato com os indígenas, e ela gera aquela primeira missa ali para exaltar a fé católica, para exaltar a religião católica, e é uma missa no qual eu coloco uma cruz, né? Produção, vou soltar a foto da missa, solta a foto da missa aí, produção, na tela para a galera ver, solta a foto aí, solta. Foi? Então, essa foto aí que você acabou de ver na tela, da missa acontecendo, com os indígenas em volta, olhando, Frei Henrique fazendo a missa, exaltando a Deus, agradecendo a Deus, ela é, na verdade, uma construção e um exagero na descrição de Pero Vaz de Caminha. Professor, como assim? Porque quando você vê a missa acontecendo, você vê os indígenas todos analisando, inclusive Pero Vaz de Caminha, que já tinha seus 50 anos ali naquela viagem, ele vai falar que tem um nativo com mais de 50, 55 anos, que vai ficar olhando muito tempo para a cruz, e depois de olhar para a cruz, ele vai apontar para o céu. E nesse aponte para o céu vai fazer essa relação do reconhecimento que o indígena tem com a cruz e com o céu como se fosse algo divino. Então existe um exagero aí de Pero Vaz de Caminha, mostrando que os indígenas reconhecem e entendem e compreendem essa religião católica que está sendo levada para eles ali naquele primeiro momento. E não só isso, dizendo que os indígenas aceitam isso de forma pacífica. A gente começa a construir, inclusive, um mito a partir disso, desde o período pré-colonial, de que toda chegada dos portugueses aqui, ela ocorreu de forma pacífica, de forma amena, o que não foi verdade. Muitas das vezes, muitos indígenas resistiam bravamente à chegada dos portugueses. Outras tribos, porque a gente sabe que eram diversas tribos, aceitavam de forma pacífica, acreditando que os portugueses eram uma espécie de outra tribo, que queriam se juntar a eles, então se diferenciava muito. Mas essa construção de que
existia o bom selvagem, né, de que, como a Lilia Schwartz inclusive vai falar, nos trópicos parecem que os conflitos eles se acabavam, né, eles chegavam ao fim, que a gente não tinha conflito aqui. Isso é uma mentira e uma construção dos portugueses. Aqueles portugueses, quando chegam aqui, naquele primeiro momento, eles não encontram lucros imediatos, então eles se estabelecem no litoral por meio das feitorias. O mesmo sistema que acontece no litoral africano, né, durante toda a expansão marítima portuguesa. Só que eles descobrem uma madeira que tinha em extensão aqui no litoral do Brasil, e essa madeira vai ser chamada de pau-brasil. Inclusive, vai ser o nome, né, dado aí ao nosso país, hoje o Brasil, por conta dessa madeira. E por que Brasil? Porque essa madeira ela tinha uma tinta vermelha no seu interior. Uma tinta vermelha que seria utilizada para tingir roupas de cor forte, roupas relacionadas à nobreza e não às pessoas de camadas mais baixas e populares. Então, era uma tinta utilizada para pessoas ricas e era uma tinta vermelha que se assimilava com a brasa. Por isso, Brasil de Brasis, de brasa. Então, esse pau-brasil que tinha extensão aqui pelo litoral, ele vai ser uma espécie de, caraca, meu irmão, de valorização dos portugueses. Apesar de não colonizarem naquele primeiro momento, eles começam a estabelecer trocas diretas com os indígenas de pau-brasil. E essas trocas a gente vai chamar de escambo. Então o escambo é a troca sem uso de dinheiro. Eu não uso dinheiro, mas eu faço essa troca com o indígena. E eu troco com o indígena. Mas, professor, mas troca pelo quê? O indígena vai viver de vento? Não. Eles davam faca, espelho, coisas que para os portugueses não tinham tanto valor econômico, os indígenas nunca tinham tido contato. Então, quando eles olham para o espelho, olham para a faca, eles falam assim, caraca, diferente. E aí a gente tem esse grande costume de descaracterizar e desqualificar o indígena nesse sentido, falar assim, pô, indígena, caraca, que podia ter pedido algo melhor, mas não. Era algo que para a cultura deles ele nunca tinha visto, era uma novidade. E para eles, a madeira, eles tinham extensão, eles tinham a roda, eles não precisavam de madeira. Inclusive, eles vão ser os grandes responsáveis por fazer a extração de madeira no litoral e levar para os portugueses no litoral, né? Não necessariamente a madeira era extraída no litoral, a gente já falou isso de ciclos econômicos. Eu tinha uma atividade muito predatória com a extração de madeira e levava para os portugueses nas feitorias no litoral, e a partir disso eu fazia essa troca que a gente vai chamar de escambo, estabelecendo ali as feitorias no litoral. Então a gente precisa analisar a partir de uma outra perspectiva e ponto de vista, percebendo que os indígenas na verdade só estavam tendo contato com algo que eles nunca tinham tido contato, que para eles era uma novidade, era algo interessante. E a madeira, era algo extremamente comum, que eles tinham a rodo aqui e não tinham essa utilidade econômica que os portugueses tinham. Foi? Moleque, tô empolgado! Quando os portugueses percebem essa possibilidade de lucrar com essa madeira, eles vão fazer o escambo, a troca, e a coroa portuguesa ela vai monopolizar a exploração de pau-brasil. Ela vai monopolizar a exploração de pau-brasil, e esse nome, esse monopólio da exploração de pau-brasil, a gente vai chamar de estanco. Estanco é o monopólio régio, é o pau-brasil se transformando no monopólio da coroa, e escambo é a troca sem uso de dinheiro. Não confunda, pelo amor de Deus, para nunca mais na sua vida. Beleza, galera? Foi ou não foi? Moleque, então o estanco é a monopolização daquele produto, e a coroa, ela arrendava ali as explorações para outros comerciantes. Então, para que eu fizesse comércio, né, fizesse a extração de pau-brasil, como é o caso de Fernão de Noronha, eu tinha que ter uma autorização da coroa para fazer isso, porque o pau-brasil, a exploração, era monopólio da coroa. Isso vai perdurar ali até 1511, mais 1513, porque a coroa, principalmente o rei de Portugal, começa a afrouxar aí esse monopólio régio, esse estanco. Esse estanco vai começar a ser
afrouxado essa relação de monopolização do pau-brasil e a coroa começa a cobrar só 20% dos lucros da exploração, né, no pau-brasil. Então a coroa, num primeiro momento, ela monopoliza o pau-brasil, só que ela começa a afrouxar essas relações, estabelecendo aí um valor de 20% dos lucros obtidos com a extração de pau-brasil. Inclusive, isso vai ser estabelecido com o regimento em 1511, que não sei se você já ouviu falar, se chama de regimento de Nau-Bretoa. Esse regimento de Nau-Bretoa, ele determina que, obviamente, essas relações mais frouxas aí de comércio de pau-brasil, mas mais do que isso, esse regimento de 1511, de Nau-Bretoa, ele vai estabelecer como seria a vida dos marujos aqui na região, no litoral do Brasil. Eles não podiam sair dos navios, eles tinham que ficar só nas feitorias. Quando eles saíam dos navios, eles tinham que ir só até a feitoria e voltar para os navios. Ou seja, limitando qualquer tipo de convivência que esses caras teriam aqui no Brasil. Beleza? No litoral do Brasil, nas feitorias. Moleque, naquele período pré-colonial, antes de colonizar, nós temos algumas expedições. Cada expedição com a sua especificidade, cada expedição com a sua peculiaridade, cada um encarregado de uma coisa. Então você já sabe que Pedro Álvares Cabral chegou em 1500 aqui no litoral do Brasil. Só que Pedro Álvares Cabral chegou numa região específica, ele não fez o reconhecimento do litoral. E aí a coroa portuguesa vai enviar um cara em 1501 que estava na expedição de Pedro Álvares Cabral, chamado de Gaspar de Lemos. Gaspar de Lemos, em 1501, ele vai vir ao Brasil para fazer o reconhecimento do litoral, para batizar os acidentes geográficos. Ele chega ali no começo de 1501, inclusive, e ele vai chegar na região da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, onde eu moro, moleque. E ele vai confundir a Baía de Guanabara com um rio, por isso que vai ser chamado de Rio de Janeiro, porque ele estava chegando ali em janeiro, 1 de janeiro de 1501, e ele vai confundir a Bahia com o Rio, vai chamar de Rio de Janeiro. Também a Baía de Todos os Santos vai ser reconhecida por ele, São Vicente também vai ser reconhecido por ele. Então Gaspar de Lemos é o grande responsável por fazer aí o reconhecimento dos territórios no litoral. Além disso, eu tenho também Gonçalo Coelho, ali em 1503, que vai ter na sua expedição um cara muito conhecido, Américo Vespúcio, que vai ser batizado aí o nome de América por causa de Américo Vespúcio, que estava no Colombo. Eu tenho aí Américo Vespúcio também com Gaspar de Lemos e agora com Gonçalo Coelho. Só que Gonçalo Coelho vem com outro objetivo. Qual é esse objetivo? É uma permissão, né, de explorar o pau-brasil. É um acordo que esse grupo de comerciantes vai fazer com a coroa portuguesa, porque a coroa que monopolizava por causa do estanco, que você é brabo e já sabe. Então a expedição de Gonçalo Coelho, ela vem para o Brasil para fazer a exploração de pau-brasil. Vai ser basicamente a primeira ali responsável, que inclusive vai ter Fernão de Noronha, que vem para cá para fazer essa extração. Além disso, eu tenho a última expedição, que são duas, ocorrem em 2 momentos. E qual expedição é essa, professor? É a expedição de Cristóvão Jacques, moleque. A expedição de Cristóvão Jacques, ela ocorre em 1516 e 1526. Essa expedição, ela vai ter um outro nome. Ela vai ser também chamada de Expedição Guarda-Costas. Olha aí, vou botar aqui para você, tá? Expedição Guarda-Costas. Olha aí, moleque. Guarda-Costas. Completa aí comigo. Expedição Guarda-Costas. E o que essa expedição vai fazer? Basicamente, é a expedição responsável por fazer a proteção da terra. Professor, como assim? Então essa expedição faz o reconhecimento, essa outra expedição vai fazer a exploração de pau-brasil e essa aqui protege a terra, a expedição guarda-costas. Por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas, em 1494, tinha dividido as terras entre os reinos ibéricos, ou seja, entre Portugal e Espanha. E começa a ter uma reivindicação por parte de França e de Inglaterra de, caraca, por que a gente também não pode? Inclusive, se você já ouviu falar,
Francisco I vai ter aquela frase emblemática falando sobre isso. Ele falou assim, cara, eu quero ver aí onde está o testamento de Adão que dividia as terras entre os reinos ibéricos. Cadê o testamento lá que Adão, na criação, falou que as terras eram de Portugal e Espanha? Por que a gente também não pode explorar? E aí eu começo a ter uma incursão incessante de franceses e ingleses no nordeste do Brasil, na região ali do sul do país também, centro-sul do país, tentando ali fazer exploração de pau-brasil, fazem exploração, os portugueses tomam navios, fica uma confusão e tudo mais, e parará, e tchererê, e tchururu, e pá, olha a confusão, ó a confusão, é a confusão, pegou? Moleque? E aí a coroa vê a necessidade, eu me lembro como se fosse hoje, a coroa percebe que há uma necessidade de colocar alguém ali para proteger o litoral. Eu me lembro como se fosse hoje, estava no meio, ela falou assim, aqui, Jacques, ô, Cristóvão, Jacques, chega aqui. Pá, tá rolando uma parada aí, cara. Rapaziada tá querendo pegar as terras lá no Brasil. O negócio tá ficando estranho, tá ficando esquisito, e a gente tá pensando em mandar você para proteger o litoral. E aí Cristóvão Jacques vai com o objetivo de proteger, né, de guardar ali a região do litoral, por isso chamado de guarda-costas, de proteção, em 1516. Logo, 10 anos depois, ele vai ser enviado novamente para mais uma expedição guarda-costas. 1526, ele é enviado, fica até 1528. Mais uma vez enviado para proteger o litoral de qualquer invasão de franceses e ingleses que era extremamente recorrente e comum naquele momento. Justamente porque os franceses e ingleses não aceitavam se submeter a essa divisão do globo ali das terras entre os reinos ibéricos. Moleque, e aí em 1526 ele vai e percebe na verdade que as terras eram grandes e extensas e havia uma necessidade um pouco maior de proteção e de atenção àquelas terras por conta de uma possibilidade de perder essas terras. E a partir daí a gente começa o período da colonização. Beleza, galera? Então fica com essa aulinha aí. Se você já tirou o print, eu sei que você já tirou porque você é brabo. Período pré-colonial. Tamo junto, moleque. Um abraço!